Olá, entidades. Tudo bem com vocês? Eu sou o tio Felipe e hoje eu trago um caso conhecido como Caso Mauerova, que é considerado a pior situação de abuso infantil da história da República Tcheca. Hoje vocês vão conhecer a história real por trás do filme A Órfã. O filme tem um final surpreendente, ao mesmo tempo surreal. Porém, a história que você vai conhecer agora envolve uma história muito mais sinistra. Ocorrido na cidade de Kurin, na República Tcheca, em 2007. Resumindo, no filme, um casal adota Esther, uma garotinha de 9 anos, muito talentosa e simpática. A menina aparenta uma doce inocência, mas algumas situações estranhas começam a acontecer em volta dela. Desconfiada, Kate, a mãe adotiva, investiga o passado de Esther, descobrindo que, na verdade, ela é uma adulta de 33 anos, chamada Lina Klemmer. Um distúrbio hormonal raro chamado hipopituitarismo fez com que ela não se desenvolvesse fisicamente, mantendo a aparência infantil. Assim como no filme, Bárbara Skralova, de 33 anos, possuía uma doença glandular que a deixava com a aparência de uma adolescente. Mesmo estando em uma faculdade, Bárbara, por vezes, usava um distúrbio para fingir ser uma adolescente. Durante seus estudos, ela ficou amiga de Katerina Mauerova, que morava com a irmã Clara, e os dois filhos pequenos dela, Andrei e Jakub. As irmãs, desde muito cedo, eram perturbadas. Tinham crenças no misticismo e tendo certeza de que estavam designadas a cumprir uma missão de Deus. Com seus distúrbios psicológicos e um caráter violento, Bárbara passou muitos anos fazendo tratamento psicológico e chegou a fugir durante uma de suas internações. Ela acabou indo morar com as irmãs, por ter uma forte amizade com elas. A personalidade das duas, que já não era normal, acabou sendo ainda mais prejudicadas por Bárbara, que tinha muita influência negativa sobre elas. Vivendo com as irmãs, Bárbara exibia dupla personalidade, de uma mulher adulta e outra de uma criança. Quando parecia ser criança, ela tinha ciúmes dos filhos de Clara, pois ela dava atenção aos filhos como uma mãe deveria, e começou aos poucos a manipular situações que os colocassem como culpados. Depois de fazer a cabeça de Clara, ela passou a acreditar que seus filhos estavam cada vez piores. Ficou desesperada e pediu conselhos à própria Bárbara. Ela não hesitou em sugerir que as crianças deveriam ficar confinadas dentro de uma jaula de ferro. Estão gostando, pessoal? Se inscrevam para não perder vídeos como esse. Deixarei aqui no card a playlist de casos reais. Vejam lá depois deste. Em 2007, Clara, Katerina e Bárbara colocaram Andrei e Jakub dentro da jaula, alimentando-os pelas grades. As crianças ficaram sem roupas e não podiam sair dali, nem para ir ao banheiro. Não satisfeita, Bárbara continuava dando ordem às irmãs, que passaram a torturar as crianças. Queimaduras de cigarro nos braços e nas pernas, choques, espancamento e até sessões de afogamento. Um dia, Bárbara e as irmãs foram até o local onde a jaula estava, e Clara pediu a Andrei que colocasse a perna para fora das grades. Com uma faca bem afiada, ela e Bárbara começaram a cortar a perna do garoto, que gritava muito de dor. Após retirar vários pedaços, as três comeram a carne do garoto na frente delas. Pouco menos de um mês depois, foi a vez de Jakub ser canibalizado, quando sua mãe cortou partes de seu braço. Para controlar ainda mais Jakub e Andrei, Bárbara teve a ideia. Comprou uma câmera de vigilância sem fio, semelhante às babás eletrônicas. Assim, elas podiam acompanhar o que as crianças faziam e quando uma delas torturava os pequenos. Porém, foi a pior coisa que ela poderia ter feito, pois uma família havia se mudado há pouco tempo para a casa ao lado e também instalou uma câmera semelhante a essa para cuidar de seu bebê. A câmera da nova família, em vez de verem o filho nas imagens, se depararam com duas crianças presas em uma jaula. Demorou alguns dias para que o vizinho finalmente entendesse que o sinal que estava interceptando em sua TV era da casa ao lado. Ele fez uma denúncia à polícia, que no dia 10 de maio de 2007 invadiu a residência, prendendo as irmãs Katerina e Clara.
Assim que os policiais encontraram a área em que Jacob e Andrei estavam presos, se assustaram com o forte cheiro de urina, fezes e sangue. Uma das crianças estava desmaiada e a outra em estado de choque, além de extremamente machucadas devido ao longo período de torturas e abusos. Próximo da jaula, uma menina estava parada segurando um bicho de pelúcia, e assim que se deparou com os policiais, correu em direção a eles pedindo socorro. Ela contou que se chamava Annika, tinha 12 anos e era filha adotiva de Clara. Ainda muito abalados com tudo que haviam encontrado na casa, os policiais tiraram a garota dali e continuaram tentando abrir a jaula com as crianças feridas dentro. A garota, que era a própria Bárbara e se aproveitou do momento de distração dos oficiais, fugiu do local. As crianças foram levadas ao hospital enquanto Bárbara fugiu para a Noruega e assumiu outra identidade. Desta vez ela era Adam, um garoto de 13 anos. Acreditando em sua triste história, uma família a adotou e ela passou a frequentar a escola novamente. Após um ano depois do ocorrido, a polícia encontrou o esconderijo de Bárbara. Ao realizar a prisão, sua nova família adotiva ficaram sem entender nada. O que um jovem de 13 anos poderia ter feito de tão errado para receber um tratamento desses dos policiais? Mas logo descobriram que haviam adotado uma criminosa de 35 anos de idade naquela ocasião. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada com Clara e Caterina. As irmãs alegaram que Bárbara havia feito uma lavagem cerebral nelas, e por isso perderam a noção do que estavam fazendo. Atualmente, os garotos estão vivendo com os avós maternos. E aí, entidades? Conheciam essa história? Deixem aí nos comentários. Estão gostando do canal? Se inscreva para apoiar. Deixe seu like, pois ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Bons sonhos!